Peter Drucker, o senhor Yoda dos negócios, disse o seguinte sobre quem se atreve a prever o futuro. É como dirigir numa estrada rural à noite, sem luz, olhando pelo vidro de trás. Quando se fala de novas tecnologias, não falta gente com bola de cristal descalibrada, muitas vezes descrevendo um cenário pior que o outro diante de tanto ruído, especialmente sobre inteligência artificial. Eu convoquei aqui um nerd faixa preta no tema para mandar real sobre esse mundão acelerado. Mestre pela USP, doutor pelo ITA, participou da criação do primeiro curso de graduação em inteligência artificial do país na UFG, Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo, professor Anderson Soares. Prazer, Marcelo, estar aqui para debater esse assunto tão importante que, querendo ou não, está afetando as nossas vidas e vai afetar cada vez mais. E bastante. Faz tempo que eu estou querendo ter esse papo com você. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no App Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. O Anderson, pouca gente ainda sabe, mas eu espero que depois desse programa mais gente fique sabendo desse primeiro bacharelado no Brasil que vocês criaram lá na UFG. Que curso é esse? É dado por robozinho esse curso? Não? Por enquanto, não. Mas saiba que temos essa intenção em breve, né? Eu acho que a educação também é um setor extremamente afetado, né? Eu sou da geração, acho que você também, que tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, pegar um artigo. A gente viu essa era dos buscadores online aparecerem, trazerem acesso à informação. E agora a gente está entrando num novo paradigma em que, além de estar disponível online, você tem instrumentos extremamente eficazes até mesmo para aprender melhor. Então, lá no Bacharelado de IA, por enquanto, tem professores, mas já pensado já para essa nova geração que está aí, que, olha, é muito diferente da nossa. Eu imagino, porque o barulho que se faz em torno disso é a razão, né, de eu querer conversar com calma com você. E então vamos começar por aquela dúvida básica, assim, o que é a inteligência artificial? Nós, seres humanos, fazemos várias tarefas que são tidas como banais, mas são inteligentes. Por exemplo, você está me ouvindo aqui, né? Você que está aí, seja na TV ou em alguma plataforma, nos ouvindo. Você está transformando essas ondas sonoras em alguma informação. A máquina fazer isso é muito difícil. Né, pegar essa fala do Anderson e gerar automaticamente a fala, as legendas em inglês, em mandarim, em mais de 200 idiomas, que é o que a IA consegue fazer hoje, é algo extremamente inteligente. Questo sono io che parlo in italiano, una lingua che non ho mai studiato, non conosco molto, ma sono qui a parlare. Jetzt bin ich hier auf Deutsch, einer Sprache, von der ich keine Ahnung habe, wie man sie spricht, aber ich komme gut zurecht. Y algo que quizás no hayas notado, mis labios se mueven de acuerdo con las palabras en el idioma que hablo ahora. Esto es la IA trabajando para nosotros. Então eu posso chamar um tradutor, né, para pegar essa nossa conversa aqui e traduzir para mandarim, para francês, alemão, mas a máquina vai conseguir fazer isso também, só que numa escala muito maior e com muito mais amplitude. E muito com mais bom eficiência. Índice de acerto. Agora sim, essa é a diferença. Agora a gente entrou nessa era da inteligência artificial que tem uma boa assertividade, que consegue pegar a face do Anderson e abrir a chancela do condomínio. Eu finalmente consigo explicar para o meu pai o que é IA. Ele usa, assim, para entrar em casa. Ele sempre traduziu, não só ele, como boa parte da minha família, assim, o Anderson faz um negócio ali muito difícil, muito sofisticado, ele sempre foi nerd e tal, sempre foi estranho. Isso nunca vai servir para nada. E aí, de repente, um dia ele entrou lá no meu condomínio, ele... Anderson, agora eu não precisei falar com o porteiro, ele reconheceu minha foto ali, eu até tomei um susto. É isso aí que você faz, não é? Eu falei,
todos esses exemplos, estamos falando da inteligência artificial generativa. Que bicho é esse? Por que é generativa? Boa, acho que até 2, 3 anos atrás, né, essa tarefa de reconhecer a face do Anderson, reconhecer placas de trânsito, classificar um documento, era uma inteligência artificial mais generalista, que a gente chama que não é generativo, colocar dessa forma, né? Em que você consome muito dado e ela, como resposta, ela atribui um label, ou seja, é o Anderson, não é? É o Marcelo, ou não é? Né? Ela tenta botar numa categoria. Numa categoria. Identificar aquilo. Exatamente, identificar alguma coisa. E a inteligência artificial generativa, ela não produz só rótulo, ela realmente produz um conteúdo mais substancial, a ponto de você inserir uma pergunta e ela produzir um texto muito longo. Prazer em conhecê-lo. Sou Anderson, professor e CEO do CEIA. Boa tarde, professor. Gostaria de saber um pouco mais sobre o CEIA. Claro, o CEIA, ou Centro de Excelência em Inteligência Artificial, é o coração da inovação em IA na Universidade Federal de Goiás. Qual o principal uso dessa inteligência artificial generativa hoje, que nós já estamos usando? Sem dúvida é a conversacional, né, que caiu aí nas graças do mundo inteiro, porque toca em uma atividade que as pessoas entendem muito bem. É muito do cotidiano, conversar com a máquina, né, diálogos, né? Então por você texto, vai lá, né? Ou por áudio. Isso, exatamente. Mas vem aí uma onda muito interessante para os próximos anos da IA generativa para imagem, áudio e vídeo, tá? Então você já consegue com uma certa qualidade, é porque não está tão acessível ao público, você gerar vídeo, por exemplo, curtos, né? Em que, pega esse vídeo do Anderson e faz ele dançar em cima da mesa do Taz. Isso já é possível. Tá. Só com o que nós estamos captando aqui. Só que nós estamos captando aqui. O pessoal inventa. Exatamente. Eu posso uma estar pessoa sentado que aí... não sabe programar, ela só dá um comando para IA, tá? E será produzido um vídeo chamado fake vídeo, né? Que não é verdadeiro. Tá. Que faz aquela instrução ali que eu pedi. Ainda são vídeos curtos, às vezes o resultado não fica tão bom, mas é uma onda tecnológica que está só começando e que vai se popularizar aí nos próximos anos. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Alguns anos atrás, quando vocês estavam começando a criar o curso de graduação, se falava demais sobre essas máquinas ocupando o lugar de trabalho de seres humanos. Em que momento que nós estamos deste drama que tira o sono de tanta gente? Já está em um estágio que eu diria entre baixo a intermediário, tá? Ainda não atingiu o seu ápice, o seu pico, porque os produtos disso ainda estão surgindo, tá? Mas é fato que já impactou e vai impactar mais o mercado de trabalho, a sociedade, as nossas atividades. Eu queria entender se nós estamos falando de substituição mesmo. São instrumentos, né? Eu acho que toda revolução industrial, a história nos mostra que toda revolução industrial trouxe incômodo para algumas classes, mas que no somatório foi muito benéfico para a sociedade. Você, na prática, produziu mais e de forma mais barata uma série de produtos. Então, vou dar um exemplo. Eu, quando era mais jovem, né, eu aprendi a datilografar. Né? Você sair ali da escrita à mão para a máquina de datilografar foi um grande salto para várias tarefas, vários tipos de processos, sejam eles familiares, pessoais, administrativos. Depois da máquina de escrever, a gente foi para o computador. E você trabalhar ali as informações, né, de maneira online é muito mais produtivo, porque lá na máquina de escrever, se você errar, você tinha que passar o corretivo, e nem todo documento você podia passar um corretivo, senão você tinha que digitar tudo de novo, né? Então, não tinha como mandar aquilo, né, para todo mundo, por exemplo. Mas veja os saltos de produtividade
que a gente teve, não de uma forma direta. Isso. Né? Não foi assim, isso aqui mudou minha vida instantaneamente. Não, nos tornaram mais produtivos, né? E a gente conseguiu trabalhar mais, vamos traduzir dessa maneira, e fazer coisas de uma forma mais eficiente, os nossos cotidianos mesmo. E agora, ao invés da gente digitar ali no computador, a gente tem IAs que eu só falo, né? Eu posso pegar esse nosso diálogo aqui, colocar e pedir, olha, IA, faça um resumo da conversa do Anderson com o Taz para saber se eu quero os detalhes ao assistir. Tá. Né? Você já tem essa magia. Tá. Né? Então, isso nos leva, essas tecnologias que a gente chama de generalistas, elas têm essa característica, elas são genéricas, é como instrumento, né? E aí você coloca esse instrumento em diferentes atividades. Qual é o nosso papel no uso de uma ferramenta tão poderosa? Eu vou dar o meu exemplo como professor. Há 15 anos eu sou professor e já tem uns 10 anos que eu me pergunto assim, por que o aluno vem até aqui e o Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás fica longe, fica fora da cidade, vem aqui até o Campus Samambaia para assistir a minha aula, sendo que tem 20 aulas melhores do que a minha? É uma coisa que eu me pergunto há 10 anos. Certo? É falsa modéstia, é isso? Não, é porque eu realmente acho que são aulas melhores. Mas eu acho que toda profissão, a gente vai ter que nos atualizarmos com maior constância sobre ferramentas que nos auxiliem. Por quê? Porque eu mesmo passei a usar as outras aulas para melhorar as minhas. E, de fato, o conteúdo em si, ele perdeu muito do valor. Mas a conclusão que eu cheguei é que os alunos ainda vão assistir minha aula para entender, por exemplo, o que eu conversei com uma determinada empresa na semana passada. As aulas, elas ficaram muito mais com valor sobre experiências do que sobre conteúdos. Isso é uma mudança para o profissional da educação, por exemplo. Opa, com né? certeza. Então, eu acho que todas as profissões, elas têm um impacto e a gente vai ter que entender o que a tecnologia está impactando e como ela pode me ajudar, porque ela também não vai criar braços e fazer o nosso trabalho, né? Como eu disse, a minha aula está disponível na internet. E aí? Né? O que sobra? O que sobra para mim? Para eu fazer, Exato. Né? Mas a empatia humana, ela é incrível nesse sentido. É aí que não tem substituição, né? Eu costumo dar o exemplo do avião, né? A gente fala de veículo autônomo e tal, mas, gente, um avião, ele é capaz de pousar e navegar sozinho já há um bom tempo, inclusive. Mas a gente gosta que tenha não apenas um, mas 2 pilotos. Sim, e o segundo é literalmente um backup. Né? Eu nunca tinha pensado nisso, que a gente já voa há muito tempo com uma máquina que faz tudo sozinha. Exatamente. Tem muita gente para te fazer pergunta aqui. A Tânia Arruda, você vê o mundo refém da IA daqui a alguns anos? Refém da IA é um termo perigoso, né? Provocador, né? Provocador. Gostei da pergunta. Totalmente, mas eu diria o seguinte, eu acho que hoje nós já somos particularmente reféns da tecnologia, né? Eu acho que se o meu smartphone parar de funcionar e a telecomunicação parar, eu acho que eu não consigo andar nem em Goiânia, onde eu moro. Muita gente, todos nós, né? Então, veja que, de um certo modo, nós já somos reféns, né? A questão é que, muito provavelmente, esse nível de dependência vai aumentar. Vai aumentar? Vai aumentar. E que risco é esse? De você ter a máquina ou fazendo muita coisa por você, ou te auxiliando a ponto de você ter uma certa dependência, né? Então, hoje, eu costumo falar para os meus alunos que, olha, tira um dia para não acessar o mundo digital,
né? Dá uma... É uma dieta, Dá né? uma dieta, exato, né? Por Faça melhor uma que dieta. seja, ao mesmo tempo que eu estimulo, olha, use rede social para, né, para sua profissão de uma maneira benéfica, mas também tire um dia para não. E o que né? que isso ajuda? Se você não tira um tempo para si, Tá. né, você é rapidamente engolido. Isso nos tornou mais produtivos. Você faz reuniões online sem pegar um avião, mas em certos momentos o shake hands, né, o aperto de mão, ainda é insubstituível. Então, Por quê? como equilibrar O que isso? que acontece nessa hora? Porque nos remete ao natural, né? A origem da natureza humana. Né? Esse homem tecnológico, ele é recente. Talvez, daqui a alguns milhões de anos, esse seja o normal. Mas, por enquanto, nós somos seres adaptados a acessórios tecnológicos. Então, a gente precisa, né, de afeto, carinho, empatia, presença física. Sim. E por mais que a tecnologia ajude com as agendas, ainda é insubstituível essas questões humanas. Como o Brasil fica nessa história acelerada que nós estamos aqui? Qual o nosso lugar nesse mundo dominado pelas Big Tech? Será que a gente vai ser esmagado como aquela grama na briga de elefantes, naquele cabo de guerra, Estados Unidos, China, hein? Nós vamos saber no próximo bloco. Até mais. Segundo uma pesquisa do Ipsos e do Google, 65% dos brasileiros são otimistas em relação à inteligência artificial. A média mundial é 57%. Sim, os brasileiros estão acima da média mundial na empolgação com a inteligência artificial. O meu convidado, especialista na área, deve saber responder o que tem neste país que as pessoas têm assim, essa facilidade de encarar a tecnologia nova. Nós somos mais emotivos, eu acredito. Emotivos. Então, você está ali conversando com uma IA generativa e tal. Eu acho que isso gera uma empatia, nos deixa entusiasmados, né? Sim. E animados para esse futuro que está aí na nossa porta. É uma coisa cultural. Eu acho que sim, acredito que sim. Geralmente, a gente na academia lida com diferentes culturas, né? Por ser áreas internacionais. E, geralmente, em outros países, o pessoal é mais contido, mais pragmático. Que Prudente. Prudente, né? Aqui a gente sai desmontando Sempre motor felizes. de Fusca, né? Exatamente. Que coisa incrível, porque isso já acontece, é bom dizer, desde sempre, né? Eu brinquei com o motor de Fusca, mas a gente tem essa mania de mexer, né? De fazer uma gambiarra, fazer uma adaptação, até pela própria escassez, né? Exatamente. De recursos. E isso nos ajuda a ser mais resilientes, mais fortes, né? E acho que o Brasil não é tão ruim assim como as pessoas pintam também. Né? Não somos, talvez, os líderes e tal, mas somos um país em desenvolvimento com aspectos realmente positivos. Que profissional da porra, bicho. O acabamento, o alinhamento, a sintonia do trabalho do cara é profissional demais. Um cara desse aí ganhando o drobo ainda sai barato. O Brasil não faz parte da OCDE, Sim. a organização que reúne vários países ali tratar de economia e democracia, mas você está lá através da Deep AI, é isso? Isso, da uma DeepAI, parte. isso, que é a maior iniciativa, Global Partnership on Artificial Intelligence, né, que é a maior iniciativa global em prol do desenvolvimento de inteligência artificial. Não é da OCDE, mas nasceu dentro da OCDE e o Brasil foi um dos convidados. Eu Por que fui foi representante. convidado? O Brasil ele é um aspirante a ser membro da OCDE e no campo da IA nós somos um dos países de maior produção bibliográfica de inteligência artificial. Sabia disso? Não. Conta. Na ciência, nós somos acho que 12º maior produtor de livros, artigos, papers acadêmicos.
temos excelentes universidades que já dão um indicativo nesse sentido. Qual que é o nosso desafio? Quando a gente olha os rankings de inovação, aí a nossa posição é 70 e alguma coisa, em, por exemplo, extrair, fazer exploração econômica de patentes. Ou seja, isso dá um sintoma muito claro de que a gente consegue produzir bem conhecimento, mas a gente não consegue inovar com esse conhecimento. Criar produtos, Exatamente. criar plataformas. Mas, embora isso seja um desafio, também não somos uma sociedade a ser colocado à margem da discussão do tema, percebe? E onde que nós podemos mudar para começar a participar melhor desse jogo? A receita, ela é tradicionalmente conhecida, porém de difícil execução, né? Que é exatamente você ter uma interligação mais efetiva entre centros de ensino, pesquisa, universidades e o setor industrial, né? Então, eu quando cheguei na universidade, eu falei, você tem que publicar muito paper. E como eu tinha tido uma empresa, eu falei, que mais? Ele, não, é isso. Não, é isso só, né? Depois eu fui descobrir que, óbvio, não é tão simples assim, mas você tem uma série de desafios e para colocar essa interação de pé, você tem ações e muitas pontas para ligar. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? O Brasil, ele é hoje produtor de inteligência humana que cria inteligência artificial? Eu diria que sim, tá? Inclusive há brasileiros de destaque fora daqui, né? Seja trabalhando em Big Tech, seja empreendendo, que mostra a força desse capital humano, né? Porque se a gente não tivesse força nessa variável, isso seria mais esporádico, casos isolados, você lembrar rapidamente só de um ou dois, mas não, dá para lembrar de dezenas, né? Eu costumo dizer que IA tem 3 ingredientes, tá? Recurso humano, dados e infraestrutura. Então, quando eu olho nos 2 primeiros, o Brasil está muito bem situado, inclusive foi um tema discutido lá dentro dessa iniciativa da OCDE. Os dados. Os dados, por quê? Os dados porque nós somos um país grande, tá? E com alta digitalização. A gente é o país que mais manda mensagem no mundo, per capita, né? O SUS é uma máquina de dados da saúde, que pouquíssimos países têm condições nesse sentido. Né? A eleição no Brasil, a eleição no Brasil, eletrônica, já muito bem cuidada. Né? Desde que eu me entendo por adolescente, né? A eleição já era eletrônica, entendeu? Então, nós somos muito favoráveis nessa questão dos dados. Recursos humanos, né, como eu já falei, né, bem posicionado em rankings, de talentos individuais que brilham fora. Agora, a infraestrutura realmente a gente deixa muito a desejar, tá? Por questões tradicionais de investimento de longo prazo, né, não é só na IA que esse fenômeno acontece no Brasil, não, é uma questão crônica em diversos setores. E até porque agora, nesse momento, a IA está consumindo muita infraestrutura de uma maneira muito cara. E aí, do próprio Plano Brasileiro de IA, está previsto, né, orçamentos recordes, mas nós ainda somos aquele país que planeja por anos, demora mais alguns anos para ver se é isso mesmo. Na hora de implementar já está defasado. Já está defasado. Então, infraestrutura é um gargalo importante para ficarmos atentos, né? Com certeza. Do que você está falando? O que é infraestrutura? Uma infraestrutura para IA generativa hoje, para você começar, ela está aí na casa, a gente acabou de fazer um investimento de 42 milhões, e é pequeno. Na Federal de Goiás. Isso, exato. Tá. Para você competir ali perto do que está acontecendo hoje, a gente está falando em infra aí de pelo menos 500 milhões de reais, no mínimo. E isso são supercomputadores? Só de supercomputadores. Servidores. Fora o que você vai gastar de energia, de gente cuidando disso, fora esses custos. Porque essas máquinas são diferentes, né? São. Da que nós usamos até aqui. Exatamente. Ainda são computadores, mas computadores adaptados especificamente para terem alto desempenho no treinamento de inteligência artificial. Ou seja, se um governante que agora estiver nos ouvindo
a infraestrutura hoje para o Brasil É o ponto crítico. é um ponto crítico. É o ponto O que o Brasil pode se beneficiar se ele melhorar essa infraestrutura? De pelo menos ter uma chance de se posicionar melhor na corrida global que a gente tem atualmente, né? Porque, de novo, a história nos ensina, em todas as revoluções industriais, que tempo é sagrado quando você está falando de disrupções tecnológicas. Então, se você entra agora, se você entra daqui 10 anos, se você entra daqui 50 anos, faz uma total diferença no desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. Não é só para fazer concreto que serve a bitorneira. Vamos falar de regulação de inteligência artificial. Você é favorável à regulação da pesquisa, como já se falou, ou do uso da inteligência artificial? Eu acho que se a gente regular o desenvolvimento, vai ser a primeira vez na história que isso vai acontecer. Então, eu acho que a regulação ela tem que acontecer no uso, na ponta, até porque a gente está falando de uma tecnologia de propósito geral. Tá? Ao mesmo tempo que eu posso usar um computador para o bem, eu posso usar para o mal. Sim. Toda ferramenta generalista tem essa característica. Então, vamos supor que o Anderson fez aqui uma IA que cria imagens. Aí o Marcelo vai lá e usa para melhorar a foto dele numa situação ali que ele quer aprimorar aquela foto. Não tem nada de errado nisso. Só que essa mesma ferramenta, a mesma, é capaz de pegar o rosto de uma pessoa e colocar numa imagem pornográfica. Sim. De quem é a culpa? Vamos falar então de não parar, porque enquanto isso surgem DeepSeek, por exemplo, que é uma tecnologia chinesa que gasta menos energia e até recursos para ser treinada. E esse é um caminho também para o Brasil? É um caminho natural, na verdade, tá? Isso é tão certo quanto o sol nascerá amanhã, tá? Porque na ciência, esse é o ciclo desde que a Terra é Terra, né? Em que os cientistas lá na borda do conhecimento, você está lutando contra algo desconhecido, então você tenta resolver sem se preocupar com as restrições. Tá. Esse é o natural. E com o gasto. E com o gasto, de energia, inclusive, de tudo. exato. Em 2012, eu lembro, né, foi a primeira rede neural artificial, que a gente chama de Deep Learning, rede profunda, que começou toda essa hype que a gente está vivendo, esse momento mágico que a gente está vivendo, 2012, tá? Foi um grande marco. Por quê? Porque foi naquele momento que uma rede neural conseguiu sair de 30% de erro para reconhecer objetos numa imagem para 12%. Foi um salto muito rápido, a ciência não anda tão rápido assim, tá? E naquele momento, até dentro da academia, os meus colegas mesmo, não, Anderson, isso é uma força bruta, isso não é IA, não é inteligente isso daí. Gasta aí, olha esse tanto de GPU, que são placas que a gente usa dentro do computador de alto desempenho, né? Isso é impraticável, Anderson. É insustentável, eu lembro, né? 2 anos depois, você tinha uma outra IA fazendo aquele mesmo resultado com 5% do custo computacional. Olha só. Tá? Qual que é a novidade que nós estamos vivendo agora na IA generativa? Desde 2018, em IA generativa, você tem colocado mais dados, mais computação e o resultado melhora. Então, essa fronteira ainda não bateu na parede ainda, tá? Para que a gente pegue o resultado e agora vamos fazer com menos, tá? Você até consegue, mas com o que era o melhor resultado de 2, 3 anos atrás, que ninguém quer. Tá. Né? Então, a já ciência... está desatualizado. Já está desatualizado. Então, a ciência ela tem esse ciclo previsível, né, de primeiro resolver, depois otimizar. Pergunta aqui do GCE. O que separa os homens dos meninos em IA?
Eu diria que, de fato, assim, a questão da matemática pega. Tá? A gente, óbvio, coloca o computador para fazer as operações matemáticas quando a gente está construindo uma IA, né? A gente não faz contas na mão, mas, de fato, é onde uma parte de aspirantes realmente tem alguma dificuldade e vê, olha, bom, não é tão simples quanto eu achei, né? e eu sempre digo para os alunos, gente, é bem pago por uma razão, né? Pela complexidade. Se a gente conseguisse botar muita gente ali num galpão no fim de semana, não haveria escassez de profissionais como a gente tem. Eu falei ali de homens e meninos, e é bom falar que a UFG é responsável pela primeira mulher que se gradua em inteligência artificial. Com honras. Com honras. Tive a alegria de conhecer, inclusive, no nosso primeiro encontro. Qual a importância dessa diversidade de gênero, de raça, de classe social? Eu acho que nessa borda do conhecimento, né, se tem uma... A gente costuma dizer que não há receita de bolo para lutar nas trincheiras, né, da ciência, mas tem algumas variáveis que ajudam. A diversidade é claramente uma delas. Toda a universidade que promoveu diversidade cultural, né, colheu benefícios nesse sentido, porque eu acho que tudo que toca na criatividade depende dessa heterogeneidade na base, em sua própria concepção, né? Agora, eu acho que na área de tecnologia, né, a Heloise, ela formou como magma cum laude. Né? O que é isso? Conta aí. É quem forma com a média, né, acima de 9. Uau! E exatas tem uma fama, né, que se você tirou 6 é 10. Ixi, tem que comemorar, né? Exatamente. Então, a Heloise não só se formou, né, mas formou realmente com uma extinção muito alta. Que manda? Você sabe que tá a bola é recuado, não pega com a mão não, né? Para! Vai, para! Nossa Senhora! Gente do céu! Ah, José, licença que ia pedir. Meteu que eu joguei. Por que será, pessoal, que Goiás virou um centro de excelência em inteligência artificial? É só porque tem IA no nome, em Goiás? O Anderson vai explicar essa história no próximo bloco. Até mais. Em 1872, século XIX, o escritor Samuel Butler publicou Aaron, considerada a primeira obra de ficção a abordar a inteligência artificial. Inspirado em Darwin e na Revolução Industrial, esse autor imaginava o que aconteceria se máquinas se tornassem conscientes. E você aí pensando que essa ideia é novinha, né? O Anderson, você lembra quando você ouviu pela primeira vez assim, esse termo, inteligência artificial, que essa tecnologia te causou algum frisson, um medinho, ou uma vontade, uma curiosidade? Lembro sim. Mas para quem não sabe, né, a IA tem uma avó que a gente chamava de reconhecimento de padrões, tá? Que é a área que eu atuei desde o meu primeiro ano da graduação, tá? No campo científico com reconhecimento de padrões, mas profissionalmente eu atuava com engenharia de software. E na prática o que uma inteligência artificial faz é reconhecer padrões. É isso, exatamente. E tinha esse nome, né? Exatamente. Reconhecimento de padrão, que é uma forma de você conversar com alguém. Sim. Estamos falando da mesma coisa, né? O que a gente faz na nossa inteligência, né? Tipo, esse é o Marcelo porque eu lembro mais ou menos dele, né? Esse penteado aí não me é estranho, né? Exato. E essa voz e tal, você vai reconhecendo e mapeando, ligando pontos. Isso é um reconhecimento, né, de padrões. Então, eu posso dizer que eu sou da era que a gente chamava de outra coisa. Sim. Alexa, quanto é que é 55 menos 43? 55 menos 43 é igual a 12. Você nasceu em Goiás ou escolheu ser goiano?
Na verdade, eu acho que nenhum dos dois. Eu sou lá de Catalão, que é do interior de Goiás. Vou explicar para quem não sabe onde é. Por favor. É lá no sudoeste de Goiás, na fronteira com Minas. Então, para quem é de Catalão, a capital de Goiás é Uberlândia. E a capital de Minas também é Uberlândia. É ali na fronteira, Itumbiara, né? É uma região linda, muito... Exato, muitos rios, muita natureza. Com muita indústria de minério, né? Então eu cresci andando na rua, andando de bicicleta e depois que eu fui conhecer a cidade grande. Que loucura! O que Goiás tem de bom, além do Pequi e da IA? Olha, eu diria que nós somos uma sociedade conhecida pelas duplas sertanejas e pelo agro, né? E agora, mais recentemente, pela inteligência artificial, por ser esse grande polo de tecnologia em que empresas, não só do Brasil, mas fora do Brasil, vão buscar lá o acesso à inteligência artificial. Mas, de fato, mostra um pouquinho dessa riqueza cultural e diversidade que é o nosso país, né? 40 homens descalços e vestidos com túnicas representam os soldados romanos. São eles os farricocos que percorrem as ruas históricas. O grupo seguiu para a igreja São Francisco de Paula, que representa o Monte das Oliveiras, local onde Cristo foi preso. Em um dos momentos mais emocionantes da procissão, o único farricoco vestido de branco carrega o estandarte com a imagem de Jesus, simbolizando a sua captura. Como que você dosa essa entrada de empresas, essa interface junto lá com a universidade? Eu tento entender se a empresa ela de fato tem aptidão para inovação, porque nem todos têm. Se a empresa está buscando um bilhete premiado, nós não temos isso. Não dá certo. Não dá certo. Essa é uma primeira avaliação que você faz. Com certeza, porque o que a gente oferece ali é um compartilhamento de risco, né? De acesso a uma instituição e profissionais que são habituados a lidar com aquelas incertezas na busca pela inovação. E o momento da IA é esse, é o da inovação, né? Qual é uma fronteira que estamos mais próximos, por exemplo? Eu acho que alguns setores estão aí no meio do caminho, tá? Eu poderia citar a própria educação, tá? Embora esteja no pelotão de trás, ela se recuperou substancialmente nos últimos anos. Acho que muito pela questão da pandemia, que a gente aprendeu que existe curso online. Né? Aprendemos na marra, né? Veio na marra, certo? Talvez aí o setor de logística. O setor de logística eu percebi nos últimos 2 anos um movimento muito intenso. Eu vou embarcar essa mercadoria agora ou vou esperar amanhã para o que vai chegar? É uma decisão muito crítica e que afeta muito a margem de lucro. Por que Goiás virou esse polo de referência de inteligência artificial? Marcelo, eu passei por diversas universidades, escolas diferentes, né, com perspectivas diferentes. Não, e peraí, nós vamos falar que é USP, né, na Poli, Engenharia, depois ITA. Mas o ITA eu acho que foi o mais emblemático para mim, tá? Por diversas razões, mas vou elencar 2 para responder a sua pergunta. Primeiro que foi o único lugar que eu pisei que eu falei, ops, eu não sou o mais inteligente. Agora eu encontrei. Isso inclusive me desenvolveu questões emocionais, inclusive, né? O que, por exemplo? Eu tive um pouco de estresse pós-traumático e aí eu desenvolvi uma alergia com questões emocionais, mas até por isso não culpo a escola, era muito mais uma questão interna minha, né? Do tipo, você não é tão quanto você achava. Aquele cara, né? Toma papudo, né? Exatamente, é isso mesmo. E você teve que correr atrás. Colegas brilhantes que eu admiro até hoje, né? Que sempre que eu lembro com muito carinho, mas se tem uma coisa que eu acho que eu aprendi lá, foi de que o Brasil ele tem tanta joia humana, extremamente talentosa, e que também as pessoas constroem o lugar.
quando eu fui para Goiás, eu falei assim, não, é possível você construir, sim, independente de onde quer que você esteja. Eu acho que essa mentalidade ajudou muito ao que se tornou o centro de IA. A gente não ficou lá assim, estamos em Goiás, aqui só agro. Não, eu acho que em nenhum momento a gente teve essa postura, sabe? E eu acho que isso ajudou a criar uma contribuição muito interessante para o país, que é o Centro de Excelência em IA. É mais difícil lidar com sistemas ou com pessoas? Olha, para um nerd é com pessoas, né? E, inclusive, eu conto que eu quando fui sair do segundo grau para a faculdade, na verdade, eu cheguei em casa e falei, eu vou fazer piano, porque eu toco piano desde pequeno. Olha só! Um certo talento natural, uma certa vocação. Mantém? Mantenho como hobby. Olha aí. Né? Aí eu falei, eu vou fazer piano. Aí meu pai, não, você tá doido? Você sempre foi a esperança da família. E aí eu escolhi coisas que... Meu drive foi escolher coisas que eram difíceis e que não tocassem muito em gente. Eu juro para você que foi esse meu pensamento. Evitar seres humanos. E olha só, aqui estou eu, né? Olha lidando só. com um centro com 800 pessoas, 60 e tantas empresas. Milhões, eu diria que você está lidando com milhões. Mas eu digo para os alunos, inclusive como um testemunho pessoal, né, de que a vida ela é dinâmica o suficiente para você se autossuperar, né? E então, eu citei aqui o ITA, né, em que exatamente lá eu percebi assim, cara, tem pessoas que com uma capacidade cognitiva natural tão alta que não importa o quanto eu me esforce, eu não vou conseguir atingi-los. E foi quando eu resolvi, na verdade, deixa eu tentar desenvolver outras habilidades, como de comunicação, de relacionamento interpessoal, que realmente eu tinha muita dificuldade. E busquei isso ao longo dos anos. Vamos falar com as pessoas então. Olha aqui, Giancarlo Santos. O que será que a tal IA responderia à questão: o que é inteligência emocional? Ah, excelente. Olha aí. Que pergunta inteligente, né? Eu acho que a IA responderia como algo que eu, IA, não consigo compreender e executar em sua plenitude, que eu só sei pelos humanos contando. Ou seja, essa coisa humana, é engraçado falar disso, talvez seja a chave dessa tecnologia que nós estamos lidando. Eu acho que sim, tá? Não é? Com certeza, porque eu acho que, vamos pegar o próprio exemplo, sei lá, da saúde, né? A IA vai impactar ali o médico, o enfermeiro. É claro que vai, já impactou e vai impactar mais. Mas não é tão afetuoso quando alguém te recepciona bem, quando te dá atenção, quando está preocupado com você. Isso, eu não vejo nenhum vislumbre de que isso seja substituível, nem hoje, nem no futuro. Então, o que você está me dizendo é que há muita coisa para os humanos fazerem nessa Com revolução. certeza. Querendo ou não, ao longo das últimas décadas, a gente se entupiu tanto de coisas repetitivas, tanto de coisas que não são nobres em nossos afazeres, que te dá aquela sensação assim, poxa, trabalhei muito, mas produzi pouco. Eu acho que todos nós, em diversos momentos da nossa vida, tivemos esse sentimento. E acho que a tecnologia ela tem essa grande missão de nos tirar daquilo que não é nobre e nos dar ócio criativo para a gente criar coisas cada vez melhores. Vamos falar dela, porque além de serem casados, você e a Thelma trabalham juntos. Juntos, 24 horas. Como que faz para isso funcionar? A vantagem é que sempre tem assunto, né? Conta um pouco dela. Qual é
Qual é a tarefa dela? Qual é a profissão? Eu acho que nós somos, além de companheiros profissionais, né, melhores amigos e complementares. O Anderson é uma pessoa criativa, com uma mente brilhante, sem falsa modéstia, mas que depende do caos para viver. Né, que é a mente de quem tem déficit de atenção, que eu só descobri isso quando eu fui fazer minha carteira de motorista. Sei. Que é a prova, a única que eu reprovei na minha vida. Sério? Sério, no psicotécnico, inclusive. Né? Mas foi a melhor coisa que poderia acontecer, porque você se descobre. Sim, você se conhece. Você se conhece, que eu digo, porque a geração dos meus pais é aquela, ir no psicólogo é coisa de maluco. Não, é a melhor coisa que você pode fazer, porque você vai se conhecer, saber aquilo que você tem limitações, aquilo que você é muito bom. Então, o Anderson, ele é criativo, ele é, de um certo modo, genial, ele é empático, mas ele é desorganizado. E eu realmente dependo do caos para viver, até para gerar a minha criatividade. A Thelma, ela é o oposto disso. Ela é pragmática, sistemática, extremamente organizada. Hoje ela é coordenadora geral do Centro de Excelência em IA, exatamente para arrumar essa cozinha, porque é uma cozinha grande. Conta aí, o que é o CEIA? O CEIA hoje ele tem quase 800 pesquisadores contratados. 800? É um mar grande, né? Esses 800 estão distribuídos em mais de 60 projetos de inovação em curso, desde startups, empresas médias, a empresas muito grandes que estão lá, né? Então, você tem toda uma cadeia de gestão também a ser ocupada. Eu fui o coordenador geral do CEIA até 2021, que foi quando eu percebi que, depois que a secretária disse que eu estava proibido de apertar alguns botões, aí eu falei, eu preciso parar de gerar o caos aqui em volta, né? E o CEIA precisa de alguém mais pragmático, então, e até estamos juntos nessa jornada desde sempre, e ela passou a ser a CEO dessa iniciativa, né? E para poder otimizar essa cozinha, para que continue funcionando. Alguém que aperte os botões com mais suavidade, cuidado e com eficiência. Exatamente. Né? Que maravilha. Só quem trabalha perto dela para saber como ela é eficiente naquilo que ela se propõe a fazer. Olha, eu vou te falar um negócio. Não pode usar o ChatGPT. Anderson da Silva Soares, o que é a vida? A vida é um sopro curto para a importância que ela tem. E eu acho que esse é o grande desafio, na verdade, da ciência, em esticá-la ao máximo possível. Por mais que a máquina seja encantadora. Você tem algum sonho de criação de uma IA que ainda não existe? Ah, sim. Várias. A sociedade ainda vai se educar no papel de que você construir suas próprias verdades é um caminho ruim. O Anderson, o melhor da IA, sabe o que é? É a gente poder conversar aqui. Ah, com certeza. Por enquanto, sem ser com avatar. Não, é melhor não. Obrigado pela visita, querido. Imagina.